Sou Vanessa, tenho 32 anos, sou biomédica, fiz mestrado, faço doutorado. Então eu sempre estive muito nessa área acadêmica, no meio acadêmico, que é o meio mais regrado e quadrado na hora de fazer as apresentações. Eu lembro que eu sempre tive muita dificuldade em apresentar. Eu lembro que na faculdade quando falava, vai ter apresentação, seminário no final do semestre, eu já sofria desde o princípio, assim, era tortura. E aí eu achava, né, falava, eu devo ser tímida, porque eu sou tímida. Então, eu lembro que quando eu ia fazer a apresentação, eu gaguejava, ficava vermelha, e não era fácil, assim. E aí meus amigos falavam, não, tímida, você é tímida? Não é isso, tal. E eu vinha sempre, né, com essas dificuldades. Se alguém falasse alguma coisa de apresentação para mim, eu fugia. Falava, não quero, não é, enfim. E aí um dia no Facebook, olhando no Facebook, eu vi sobre potências. Resolvi procurar o que era. Entrei no site, li a descrição, aí não entendi muito bem o que era. Sabia que era algo fora do padrão, assim. Não era um curso ali, sei lá, de oratória, né, cheia de regras. Eu tinha entendido que não era isso. Fui ver alguns depoimentos também em relação a potências. Vi que eram depoimentos bem diferentes de outros, histórias bem diferentes uma da outra. Continuei não entendendo do que se tratava, mas eu falei, eu quero, sabe? É pra mim isso, eu preciso. Não sei o que é muito bem, mas eu preciso fazer o Potências. E assim resolvi me inscrever no Potências e fui pra lá. Eu lembro que no primeiro dia de aula teve essa pergunta, o que você espera ou qual é a sua angústia em relação a uma apresentação? Eu lembro que a minha resposta foi, é que eu fico vermelha quando eu vou apresentar. E aí, eu lembro que você olhou assim e falou, olha, as expectativas das pessoas aqui, né, são completamente diferentes. Durante o curso, realmente ele não é um curso todo regrado e todo metódico. Quem está lá que acaba fazendo o curso da forma que sai. E você é realmente atingido de todas as maneiras, de maneiras benéficas, que depois de anos, que nem tem 3 anos que eu fiz o curso, e até hoje tem algo que às vezes vem estralo e fala, eu tive lá, isso eu aprendi lá no Potências, ou tal pessoa passou por isso e falou. O que eu aprendi nisso? As minhas dificuldades em apresentar, eu acho que sempre foi em seguir as regras. Porque quando você faz uma apresentação acadêmica, você tem toda, né, você tem que saber usar, você tem que usar a fonte que eles te dão, você tem que colocar o logo da faculdade, você não consegue sair muito do padrão, você não pode ali, né, sair muito do padrão, você tem que seguir. Então eu já tive apresentações que eu montava a apresentação, tinha que mostrar para alguém, ou uma orientadora, ou às vezes até pessoas do grupo ali, que aí, não, isso não tá legal, isso não é assim, e você monta uma apresentação que não é sua, né? E você tem que ir lá e apresentar. Mas eu fui convidada para fazer uma palestra sobre a biomedicina para os alunos do 3º colegial de uma escola. E se fosse alguns anos atrás, eu acho que quando eu tivesse me convidado, eu ia falar, não. Mas quando me convidaram agora, eu falei, eu fiz Potências, vamos lá, né? E quando eu já comecei a pensar na apresentação, eu já sabia que a apresentação era minha. Falei, é minha. E aí eu tive o Potências durante toda a etapa de preparo dessa apresentação. Tanto do preparo mesmo, nos slides, até como eu ia falar lá, né? Porque uma coisa também que o Potências me trouxe foi para quem que você fala, né? Qual é a linguagem que você usa. Porque até então eu tinha que usar muito linguagem acadêmica, técnicas, porque essa é o que eu estava vivendo em relação a apresentações, né? Então, por muito tempo, eu usava tudo termos técnicos. E se eu fosse chegar lá e falar em termos técnicos para os alunos do 3º colegial, não ia acontecer, né? Então eu já tinha ali, já sabia qual era a mensagem que eu tinha que passar, qual era o público que eu tinha que falar. E
E aí eu consegui fazer a apresentação em cima disso. Quando eu cheguei lá, eu comecei a apresentar tudo. E aí, sabe quando você vai olhando assim, eu falei, ai caramba, acho que eu, não sei, perdi. Eu lembro que tinha um menino na frente que ele tava até olhando para baixo. Eu falei, eu perdi esse menino. Eu falei, talvez, ontem foi engenharia, talvez ele escolheu a engenharia. E aí, quando eu terminei a apresentação, aí teve a professora, alguém tem alguma pergunta? Aí você até olha assim, né? Eu falei, será que alguém vai levantar a mão? Muita gente levantou a mão e, para minha surpresa, esse menino levantou a mão para me questionar, para me perguntar sobre a profissão. Aí eu lembro que nesse momento eu falei, não, ele estava comigo. Eu não tinha, ele estava comigo aqui. E isso é muito gratificante pra gente, assim, na hora, quando termina uma apresentação, a resposta que você tem é muito interessante, é muito gratificante mesmo. Era próximo do intervalo, os professores falaram, quem quiser ir para o intervalo pode ir, quem não quiser pode ficar fazendo perguntas. E ficaram bastante alunos para fazer perguntas. E aí eu vi que chegaram perguntas para mim não só sobre a minha profissão, mas também sobre como que funciona essa plataforma, como que em relação ao estágio que você falou, até me perguntando sobre o vestibular, assim, eu falei, nossa, faz tempo que eu passei pelo vestibular, mas me perguntando sobre faculdade, ou como que era a prova, algumas coisas em relação de vestibular também. Então, eu saí de lá de uma forma tão feliz que eu vi que eu passei o que eu precisava, sabe? Que até sem eles saberem, assim, eles me ajudaram muito em eu falar, nossa, eu quero mais isso pra minha vida, sabe? Eu quero passar mais e sair com essa gratificação, assim, que eu tô saindo hoje aqui, com esse sentimento. Eu quero mais isso, assim. E quando eu saí de lá, uma das coisas que eu pensei foi exatamente falar, que bom que eu fiz o Potências, porque realmente nessa apresentação que foi minha, eu senti essa diferença, assim. Putz. Foi. Isso. Uma coisa também que eu queria falar do Potências, aproveitando que já está aqui, depois você usa ou não. Uma coisa que eu percebi é que, assim, o Potências, pra gente, ele termina, mas ele não acaba, assim, sabe? Ele tem uma extensão, assim. Então, por exemplo, tem 3 anos que eu fiz o Potência e a minha apresentação, que foi o sucesso, que eu adorei, que foi minha, foi esse ano. Então, você usa ele, tudo que você aprende dele, acredito que pro resto da vida, assim. Você para de ir lá, mas ele não para de trazer benefícios e histórias, assim. Então, era isso que eu queria falar.